Amém? Continuando, esse é o segundo vídeo sobre brechas. E abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20 e o versículo 21. Você pode até parar o vídeo e ver sua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20 e 21. Diz assim: Antes digo que as coisas que os gentios aqui são pessoas que não são judeus, os não crentes, que os gentios, os não crentes, sacrificam as coisas aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês sejam participantes com os demônios. 21. Não podeis beber o cálice do Senhor, quer dizer, a ceia do Senhor, e participar também dos demônios, das comidas, das coisas dos demônios lá. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. O apóstolo Paulo dizendo que para alguns coríntios que morreram na cidade de Coríntios, que eles não podiam participar das coisas pagãs, até mesmo satânicas, que eles sacrificam aos demônios, e depois lá na igreja, tomando a Santa Ceia, participando tudo bem. Não pode, porque as trevas e luz não se unem. Ou é trevas ou é luz. Vamos ler ainda em 1 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 5 diz assim. 1 Coríntios, capítulo 4, e o versículo 5 diz assim: Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. Ocultas das trevas. Já falei em vídeo anterior, quem trabalha com libertação, com certeza Deus dá o dom de revelação, de discernimento, de conhecimento do mundo espiritual. Se não tem o dom, você ainda não está apto para trabalhar com libertação. Amém? Porque é o que esse versículo aqui diz, Jesus revela. E para revelar, você tem que ter essa intimidade com o Senhor. Então, existem coisas, momentos que quem vai para a libertação precisa, com certeza, sem dúvida, do dom de revelação. Para que Deus venha revelar o que está escrito aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5, que o Senhor revelará as coisas ocultas das trevas. Está escrito assim na Bíblia. Então, precisa-se do dom da revelação que vai trabalhar com a libertação. Então, se você se você tem chamada, busca o dom da revelação. Enquanto Deus não lhe der, não faça nada, até que Deus fale com você. Amém? Vamos ainda abrir nossa Bíblia no livro de Deuteronômio. Abre aí, Deuteronômio, capítulo 7, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25 e 26, diz assim: As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem a tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois a abominação é ao Senhor. Quer enlaçar? Ficar enlaçado pelo diabo, por causa do bem material, porque foram consagradas aqui as imagens dos deuses. O 26, não meterás e não colocarás, pois a abominação em tua casa. Ele está se referindo às imagens de esculturas e ao ouro também, porque não pega o ouro nem a prata, porque eles poderiam queimar as imagens, pegar e reter o ouro, mas estaria abominável da mesma forma para Deus. Não meterás e colocarás abominações em tua casa, para que não sejais anátema, assim como ela, e de toda detestarás e abominarás, porque anátema é. Agora vamos ler ainda em Números, capítulo 16, e o versículo 26, diz assim, para encerrar: E falou a congregação dizendo: Desviai-vos, peço-vos, da tenda destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereças em todos os seus pecados. Então, tem coisas que a gente não pode tocar, daqui a palavra, para que a gente não venha perecer junto. Existem pessoas que tocam tudo. Às vezes vê uma macumba no meio da rua, uma mandiga no meio da rua, na encruzilhada, na mata, e vai lá e chuta e desfaz, sem Deus mandar. Se Deus mandar tocar, toque. Se Deus não mandar, não mexa, porque vai ter problema. Vai ter problema no mundo espiritual. E Deus vai deixar, com certeza, tá certo? Porque você mexeu em algo que Deus não mandou você mexer. O crente tem autoridade? Tem, mas você está em guerra aí.
E todo soldado tem um comandante. Tudo que a gente for fazer tem que vir a ordem do comando. Amém? Então espero o comando falar com você. Espero o general falar com você. E falando de brecha ainda, nós continuando aqui ao vídeo 2, cristais. Tem pessoas que têm cristais em casa, né? É um meio de brechas que atraem demônios. O DIU, aquele não é anticoncepcional, que evita filho, o DIU. Na verdade, o DIU, ele é satânico, porque o DIU ele não evita filhos, não. Ele mata filhos. Porque a forma que ele fica dentro do útero da mulher, ele não permite que o feto se desenvolva. Ele não pode, a palavrinha agora sumiu, ele não pode impedir do espermatozoide se encontrar com o óvulo. Ele não proíbe isso, ele não consegue alcançar isso aí. Então o esperma entra no óvulo, gerou sua vida. A forma que ele cresce, o DIU vai fazer com que aquela célula tipo exploda dentro da mulher e sai depois. Então na verdade o DIU é um método de assassinar vidas no útero da mulher ainda. Então ele é totalmente satânico, o DIU. Foi uma ideia do inferno, o DIU. Há pessoas que na macumba lá, que fazem na cabeça lá, período de quarto, eles colocam semente na cabeça e semente nos braços. É um sinal para o mundo espiritual, para o demônio, como se fosse um radar. O demônio consegue localizar rapidinho essas pessoas. Fita no braço, fita de santo no braço, os amuletos, imagens de santos, de santa, quer que seja lá, de qualquer segmento religioso ou não, imagens de ET, gente que tem imagem de Buda, e assim por diante. Foi imagem de escultura de seres espirituais e de deuses, é brecha. Figa, tem que usa figa, né? E a minha pessoa uma figuinha assim, no braço de um bebê, de criança, de objetos, de carro, de moto. Isso é brecha no mundo espiritual. Figa quer dizer mão fechada, mão mirrada. Você nunca vai prosperar com a figa. Figa é mão fechada, é mão mirrada. Alho no bolso, alho em algum lugar, vassoura virada de cabeça para baixo dentro de casa. Tudo isso aí, gente, são brechas que às vezes a gente aprende essas coisas com algumas pessoas e coloca em prática sem saber que isso pode gerar brecha no mundo espiritual. Pé de coelho, tem pé de coelho, né? Espelho quebrado, fotos, dependendo da foto que seja. Então, existem muitas brechas no mundo espiritual. A prostituição, o sexo, o adultério, o incesto, pedofilia, abuso sexual, zoofilia, que é sexo com animais. Bom, e assim se segue. Tudo isso aí geram brechas no mundo espiritual, no qual os demônios agem na vida das pessoas. Como eu li no início, tem coisas que você não pode tocar. Você pode até ver, mas não pode tocar. Não pode participar. E aí o crente está participando de festa de umbanda, de candomblé. Ou está na mesa do Senhor, ou está na mesa do cão. Eu conheci, acho que eu falei no outro vídeo já, eu conheci uma irmã lá na igreja que eu fazia parte, que ela cantava até no conjunto da igreja. E eu tive a oportunidade de conhecer um parente dela que era crente e nos tornamos amigos. E ela disse assim para mim, ó, a minha avó canta na igreja, mas ela vai para macumba. Aí eu perguntei, como é a tua casa lá? Ela disse, olha, doenças é o que não falta, problemas, dívidas, sem imaginar, e confusão é dentro de casa. Eu disse, só pode ser. Porque ninguém pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Então ela vai lá para a igreja achando que está tudo bem, vai buscar bênção lá, talvez, não sei, e vai do outro lado buscar o que lá nas trevas lá. Está sendo enganada ainda, sendo enganada por eles, pelo demônio. E se morre nessa situação, está perdida. Então isso que a Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores. Não pode servir a dois senhores. Ou amará um, ou odiará o outro. Vai estar pensando que está servindo aos dois, mas não está. Deus é exclusivista? É, sim. O diabo ele não faz nem tanta questão que eu creio que vai na igreja. Ele não faz tanta questão. Mas Deus faz. O crente não pode incentivar macumba, o crente não pode estar participando dessas coisas do mundo, o crente não pode estar participando disso. Porque é obra das trevas. Como eu li aqui, o apóstolo Paulo disse, eles sacrificam os demônios e não a Deus. Amém? Então, são brechas que nós não podemos nem abrir.
nem pensar em abrir uma coisa dessa, para que os demônios não tenham legalidade para agir em nossas vidas. Amém? Até o próximo vídeo.